Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, nós estamos em Tua presença, Senhor, agradecidos por mais um dia que Tu nos concede, agradecidos, ó Deus, pela oportunidade que temos de falar da Tua palavra, do Teu amor. Ó Senhor, estenda as Tuas santas mãos sobre nós, nos dando graça, nos dando, Senhor, a Tua unção, ó Deus, nos dando, Senhor, prazer em proclamar o Teu nome, o Teu reino, o Teu poder. Deus fiel, Deus todo-poderoso, Deus maravilhoso, abençoa a Tua igreja na cidade, no interior, guarda os Teus servos, manifesta, Senhor, o Teu grande amor e poder pela Tua igreja. Abençoa os nossos ouvintes, os nossos irmãos, guarda cada vida. Abençoa, meu Senhor, os que estão conosco neste horário. Toma em Tuas santas mãos, abençoa, Pai bondoso, todos os Teus servos, os que estão na obra missionária, os que trabalham, meu Senhor, entre os indígenas. Toma em Tuas santas mãos, manifesta a graça, Senhor, em cada coração. Deus fiel, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Unicresce no Ar, programa da Escola Teológica União e Crescimento. A Unicresce foi criada em 1988, o desejo da gente naquele tempo era o mesmo de hoje. Trazer a palavra de Deus, ler por quem não tem a visão, ou por quem não sabe ler, ou por quem não tem Bíblia. Expor a palavra de Deus com fidelidade, sem interesse outro. Sem nenhum outro interesse, nós proclamamos a palavra de Deus. Falamos de coisas que outros não sentem à vontade para falar, acham, quem sabe, desnecessário. Eu acho a Bíblia toda necessária, toda maravilhosa, toda gloriosa, toda formosa, toda verdadeira, toda aproveitável e toda aplicável às nossas vidas. A Bíblia é aplicada à vida do órfão, da viúva, do viúvo, do rico, do pobre, do campesino. A Bíblia é aplicável à vida dos grandes pensadores, dos grandes criadores, dos filósofos, dos teólogos, dos internautas. A Bíblia é aplicável a toda a vida, a toda a atividade humana e a toda a ação cultural. A Bíblia é uma fonte de cultura profunda e inesgotável. Infelizmente, nós temos quase 8 bilhões de ignorantes em relação à palavra de Deus. Conhecemos um pouquinho aqui, um pouquinho ali, uma coisinha aqui. Fiz um curso, sou bacharel. Sou bacharel, fiz mestrado, agora doutorado e tal. Ainda é minúsculo em relação à grandiosidade da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, do amor de Deus, da revelação do Senhor na antiga aliança, do Senhor na nova aliança. Portanto, vamos aproveitar o tempo e explorar esta grandeza que é a palavra de Deus. Nosso texto, primeiro livro de Samuel, capítulo 5, todo o capítulo, composto por 12 versículos, uma história interessante e macabra. É interessante e é macabra. A maioria não se sente à vontade para falar de um tema deste. Na verdade, não tem nem mesmo desejo e, se fizesse, seria um horror. Vamos à leitura. 1 Samuel, capítulo 5, todo o capítulo, 12 versículos. O primeiro versículo diz assim: Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer a Asdod. E tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom, e puseram junto a Dagom. Levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdod, no dia seguinte,
Eis que Dagom estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. E tomaram a Dagom e tornaram a pô-lo no seu lugar. E levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor, a cabeça de Dagom e ambas as palmas das suas mãos cortadas sobre o limiar. Somente o tronco ficou a Dagom. Pelo que nem os sacerdotes de Dagom, nem nenhum outro dos que entraram na casa de Dagom pisa o limiar de Dagom em Asdod até o dia de hoje. Porém, a mão do Senhor se agravou sobre os de Adod e os assolou e os feriu com hemorroidas a Asdod e a todos os seus termos. Vendo, porém, os homens de Asdod, que assim era, disseram: não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. Pelo que enviaram e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus e disseram: que faremos nós da arca do Deus de Israel? E responderam: a arca do Deus de Israel dará volta a Gate. Assim rodearam com a arca do Deus de Israel. Sucedeu que, desde que rodearam com ela, a mão do Senhor veio contra aquela cidade e com muito grande vexação, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, tiveram hemorroidas nas partes secretas. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Sucedeu, porém, que vindo a arca de Deus a Ecrom, os de Ecrom exclamaram, dizendo: transportaram para mim a arca do Deus de Israel, para me matar, a mim e o meu povo. E enviaram e congregaram todos os príncipes dos filisteus e disseram: enviai a arca do Deus de Israel e torne para o seu lugar, para que não mate nem a mim nem o meu povo, porque havia mortal vexação em toda a cidade, e a mão do Senhor Deus muito se agravou ali. E os homens que não morriam eram tão feridos com hemorroidas que o clamor da cidade subiu até o céu. Na grande maioria dos pregadores ou professores não lê um texto desse. Primeiro, acha horrível falar das hemorroidas, falar disto, falar daquilo. E eu pouco me lixando para qualquer avaliação de teólogo, de religioso, de ímpio, de doutor, Não, eu não tenho crítico, ou seja, posso ter, mas não os reconheço. Então, sabe o que acontece? É que nós lemos a palavra e ela toda tem função. Dagom era uma divindade maligna, um ídolo, como qualquer ídolo do Brasil. Qualquer ídolo do Brasil. Qualquer padroeiro do Brasil. Dagom era o padroeiro de Asdod. Era. Os filisteus ganharam a guerra. Ganharam a guerra. Venceram os hebreus. Tomaram a arca, isso foi nos dias de Samuel, e já estavam, foi nos dias, no comecinho da vida de Samuel, e já estavam, os hebreus em si, os judeus já estavam em grande dificuldade.
grande dificuldade. O sacerdote envelheceu e os filhos não prestavam. A história só se repete. A história só se repete. Hoje nós conhecemos exatamente, não precisa nada, não precisa florear, não precisa nenhuma lixação nem pintura. É a mesma imagem. Pais com temor, quando tem muitos que nunca prestou para nada. Pais com temor e filhos perversos. E a arca de Deus é a sua empresa. Eles endeusaram a arca, levaram a arca para o campo de batalha sem ter comunhão com Deus. A arca foi levada pelos inimigos. Os inimigos, em qualquer contexto, gostam de humilhar quem perdeu, os vencidos. Levaram a arca de Deus do lugar chamado Ebenezer e levaram para Asdod, colocaram a arca na casa do Deus de Asdod, na casa de Dagon. Puseram junto a Dagon. Está aqui, Dagon. O teu presente, nossa homenagem, tomar a arca do Deus de Israel e trazer aqui para o teu templo, para o teu santuário. Quem sabe louvar, a Bíblia não dá detalhes. Louvaram Dagon, comeram, beberam, festejaram, se alegraram, se embriagaram e humilharam os hebreus e ofenderam o Deus de Israel. Fecharam a catedral do Dagon. No dia seguinte, quando abriram a catedral do Dagon, estava o Dagon no chão, inteiro, mas prostrado diante da arca de Deus. Todo mundo se agoniou, agoniou, essa é nossa aqui. Todo mundo se agoniou, todo mundo ficou apavorado com aquilo. Dagon nunca tinha sido tirado do lugar. Uma divindade, uma imagem enorme, um peso danado. Como é que esse infeliz desceu? Como é que está diante da arca de Deus? No mínimo, 1001 conjectura. Pegaram o Dagon, botaram no lugar dele e deixaram a arca ali. No dia seguinte, quando chegaram, quando abriram a sinagoga do Dagon de novo, a catedral do Dagon na manhã, ele estava caído, com o rosto no chão. A cabeça lá na porta, querendo correr. Como quem diz, eu vou sair desse apertado. A cabeça e as mãos separadas. A estátua caiu, quebrou o pescoço, quebrou-se as mãos, se separaram, ficou só o tronco do Dagon. Aí é que o medo foi grande, mas o pior estava por vir. Juntaram os sacerdotes, consultaram os príncipes. O que faremos disso aqui? Que faremos disso aqui? No dia seguinte, os filisteus ficaram com um presságio, uma presságio. Ninguém pisa no batente, entra, pisa aqui, pisa lá dentro. Não se pisa no batente, porque aqui neste lugar jazeu. Aqui, quando a gente chegou, jazia a cabeça do Dagon. Ninguém pisa nesse canto. Aí o negócio piorou. O versículo 6 diz que a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod e os assolou, e eles começaram a adoecer. Todos os homens com inchação anal. A Bíblia, no seu sagrado dever de santidade, diz que foram feridos de hemorroidas, com hemorroidas, tanto a cidade quanto os arrebaldes.
Convém salientar que Asdod era uma cidade-estado, como Ecrom, como Gate, como as outras. Vindo, porém, os homens de Asdod, que assim era, vendo eles que assim era, disseram: nós não queremos essa arca, não. Não fique conosco essa arca de Deus. Não, isto está pesando. A mão do Deus de Israel, a arca do Deus de Israel e a mão do Deus de Israel é dura contra nós e contra o nosso Deus Dagom. Aí chamaram os príncipes, uma reunião de emergência, os príncipes dos filisteus. Que faremos? Como é que vai ser? Que faremos com a arca do Deus de Israel? Aí responderam: a arca do Deus de Israel dará a volta a Gate. Vamos fazer um negócio aqui. Fazer um cortejo. Dará a volta a Gate. Assim rodearam com a arca do Deus de Israel. Sucedeu que desde que rodearam com ela, a mão do Senhor veio contra aquela cidade, como em grande vexação, e feriu todos os homens daquela cidade, desde o pequeno, o menino, o adolescente, o rapaz, desde o pequeno até o grande, com hemorroidas nas partes secretas. Esta é a linguagem da Bíblia Sagrada. Que coisa estranha, todo mundo com o mesmo sintoma? Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Não. Em Asdod não deu certo, em Gate não deu certo, Gate nem se botou no templo do Deus de Gate. Vamos enviar para Ecrom. Lá ela vai só rodear a cidade. Enviaram a arca para Ecrom. Sucedeu que, vindo a arca de Deus a Ecrom, os homens, as autoridades de Ecrom exclamaram: transportaram para mim, aqui possivelmente o rei, o príncipe, transportaram para mim a arca do Deus de Israel, para me matar. E estão agora contra mim, querem matar a mim e o meu povo. E enviaram e congregaram todos os príncipes dos filisteus e chegaram à conclusão: enviai a arca do Deus de Israel e torne para o seu lugar, para que não mate nem a mim, nem o meu povo, porque havia mortal vexação. Muita morte, mortal vexação em toda a cidade. A mão de Deus muito se agravou ali, e os homens que não morriam eram tão feridos com os tumores, com as hemorroidas, que o clamor, o choro, o grito, o gemido subiu até o céu. Qual é a lição disto? A arca de Deus é para estar na casa de Deus. Não tem comunhão da arca de Deus com os ídolos. 1000 anos depois. Mais de 1000 anos depois. O apóstolo Paulo ensina isto. Que comunhão tem o templo de Deus com os ídolos? Que comunhão tem o servo de Deus com os idólatras, com os ídolos, com os perversos? Que comunhão tem? Que comunhão tem o Senhor com Belial, com Satanás? Nenhuma comunhão. Nós vamos apresentar 3 ou 4 vídeos só sobre a arca na Filistia, até voltar para a sua terra. Então, meus queridos, não tem comunhão, não existe
como associar, relacionar, conjugar a arca de Deus, a verdade de Deus, com a mentira da aparição. Não tem como associar a verdade de Jesus Cristo com a mentira da Aparecida, da Fátima, de quem quer que seja. Não tem como associar a verdade de Deus com a mentira dos religiosos. Não existe. Não podemos misturar o vinho de Deus com a embriaguez de Satanás, com a ilusão da perversidade. Ninguém pode colocar outro fundamento. O fundamento é a palavra de Deus. O fundamento é a lei de Deus. O fundamento é o Evangelho de Jesus Cristo. O fundamento é a instrução santa para a igreja de Jesus Cristo, enquanto ela estiver na terra. E a verdade de Deus triunfará na terra enquanto o sol durar. E jamais haverá mudança, associação, variação nesta verdade gloriosa. Aceite Jesus Cristo, leia a Bíblia Sagrada, receba o perdão dos seus pecados. O maior de todos os crimes é a devoção, a idolatria, traição ao Criador, serviço inútil à criatura do artista, a obra de arte e a mentira com inspiração de Satanás. Receba a graça, receba o perdão. O nosso Deus está de mãos estendidas para te abençoar, de braços abertos para te abraçar. Receba a graça, receba o perdão. Peça ao Senhor para perdoar o crime da devoção, o crime da idolatria, o crime da feitiçaria, o crime da rebelião contra o Pai, o Filho e o Espírito Santo, contra o Deus Todo-Poderoso, contra o propósito divino que Deus propôs no seu santo coração, enviar seu Filho, nascido de forma gloriosa, gerado pelo Espírito Santo, no ventre de uma jovem virgem chamada Maria, que ninguém pode confundir Maria com as entidades da mentira, brancas, pretas, amarelas, baixinhas, corcundas, curvadas. Ninguém pode confundir Maria, a serva do Senhor, com os demônios e o culto satânico da Rainha do Céu, lá no tempo do profeta Jeremias. Receba a graça, receba o perdão, peça o amor de Deus. Você será feliz e abençoado. Vamos fazer a nossa intercessão pelo memorial da oração. Amado Senhor, Pai Santo, Pai querido que está nos mais altos céus, nós te louvamos, bendizemos, esperamos, meu Senhor, na tua bondade e misericórdia. Guarda os meus irmãos, os nossos ouvintes, os nossos amigos, os nossos ajudadores. Senhor, tu conheces a nossa necessidade, nos dá outros ajudadores. Tu sabes, meu Senhor, quantos perdemos, quantos deixaram as dificuldades enfrentadas pelos nossos irmãos. Ó Deus,
levanta outros ajudadores para nos ajudar, para fazer o trabalho, para continuar. Pai bendito, Deus Todo-Poderoso, abençoa e guarda cada ouvinte. Meu Senhor, este memorial da oração, toma em tuas santas mãos cada vida. Tu conheces, meu Senhor, cada família, os nossos irmãos, os que estão bem, os que estão aflitos, os que estão em aflição, em dificuldades. Tu conheces, Senhor, as famílias daqueles que já foram chamados ao descanso eterno. Pai bendito, como eu tenho este memorial nas minhas mãos, assim toma cada vida em tuas santas mãos, abençoando e guardando. Senhor da glória, Deus Todo-Poderoso, ouve a nossa petição. Em o nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.